Olá, está começando o Radar FGV, podcast de notícias sobre o Brasil e o mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Nesse episódio do dia 4 de julho, falaremos sobre a cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro, pesquisa revela que Brasil tem mais celulares que habitantes, Brasil atinge a menor taxa de natalidade da história. Temos também uma análise de um artigo sobre os desafios da parentalidade nos tempos modernos. Além da nossa agenda de eventos na FGV. Eu sou Nicolas Queiroz. E eu sou Iris Machado, a repórter gerada por IA. E voltamos após a vinheta. Podcast Radar FGV. Nos dias 6 e 7 de julho, o Rio de Janeiro sediará a 17ª Cúpula dos BRICS, grupo de países emergentes composto inicialmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Atualmente, com 11 membros, a cúpula contará também com 9 países convidados. Apesar da expansão do bloco econômico, o evento não terá a presença de grandes lideranças como Xi Jinping e Vladimir Putin. Em entrevista para o programa Revista Brasil, da Rádio Nacional, Evandro Carvalho, professor da Direito Rio, comentou o protagonismo brasileiro e a sua importância. Seguramente o país que cedia, ele já tem algumas vantagens aí próprias, que é a definição da agenda, né? O país que cedia define os temas que considera importantes para a cúpula do BRICS. Claro que isso também até é consultado os demais países, os demais governos, mas a realidade é que o Estado que cedia, que preside, é que define, né, os temas que considera prioritários. Em primeiro lugar, a consolidação de um compromisso do Brasil com essa agenda dos países em desenvolvimento e um país mais ativo. Também da Direito Rio, Luca Belli, coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, falou em entrevista para o portal francês France 24 sobre os aspectos políticos e tecnológicos dessa cúpula. Confira nessa sonora exclusiva para o nosso podcast. Um dos assuntos principais da cúpula do BRICS será a transformação digital, a governança global da inteligência artificial e também a construção de framework global sobre governança de dados. E no Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, estudamos as políticas digitais dos países do bloco BRICS há quase 7 anos. Então é bem interessante analisar como é que alguns desses países se tornaram lideranças globais em termos de tecnologia nos últimos 10, 15 anos, né? Aí claramente tem muitas coisas que não precisam ser copiadas dos países do bloco BRICS, mas tem também muita inovação, não somente em termos tecnológicos, mas também em termos de políticas digitais, de regulação, né? É bem interessante ver, por exemplo, como países como China ou Índia conseguiram um enorme avanço tecnológico graças à política industrial, combinando a regulação com uma incentivo à inovação. Esse é algo que talvez no Brasil poderia ser estudado mais, na verdade deveria ser estudado mais, e faz parte do nosso hábito de pesquisa. Você sabia que o Brasil possui mais celulares que habitantes em seu território? Esses dados impressionantes foram divulgados pela 35ª edição da Pesquisa Anual do Centro de Tecnologia de Informação Aplicada. O estudo também aponta que o mesmo vale para outros dispositivos digitais, como computadores, notebooks e tablets. O professor da FGV EAESP e coordenador dessa pesquisa, Fernando Meirelles, explicou esses dados em uma sonora exclusiva. O Brasil tem hoje em uso 502 milhões de dispositivos digitais, sendo 272 milhões de smartphones e 230 milhões de computadores. O gasto e investimento total destinado à TI subiu para 10% da receita na empresa. Outro indicador, entre os mais de 50 analisados, é o custo de R$60 mil por ano em TI por usuário. A pesquisa levanta também a participação no mercado de 30 categorias de software. Por exemplo, inteligência artificial generativa ainda é muito pouco utilizada. O Microsoft Copilot lidera esse segmento com 40% do mercado. Uma nova transformação digital só ocorre na empresa quando ela implementa novamente o seu sistema integrado de gestão. TOTVS e SAP têm
ambas 34% do mercado de ERP. Consulte o relatório completo em www.fgv.br/cia/pesquisa. Nessa semana, o IBGE divulgou dados do Censo 2022 e um ponto chamou bastante atenção. O Brasil atingiu a menor taxa de fecundidade da história. O número de mulheres que optam por não ter filhos aumentou e as que escolheram ter estão fazendo isso cada vez mais tarde. A idade média da fecundidade em 2002 era de 26 anos. 20 anos depois, esse número saltou para 28 anos. Em entrevista para o Jornal Nacional da TV Globo, a economista Janaína Feijó, do FGV-IBRE, analisa os fatores que levaram a esse resultado. Um dos principais fatores foi o avanço dos métodos contraceptivos. Isso faz com que elas tenham um maior planejamento familiar. Nós tivemos também, ao longo do tempo, mais mulheres acessando a universidade. Isso fez com que elas focassem primeiro em terminar seus estudos e estivessem mais preparadas para conseguir um emprego, entrar no mercado de trabalho. E agora eu recebo no podcast Iris Machado, a nossa repórter gerada em IA, especialista em artigos e pesquisas da Fundação. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Nicolas. Ainda na temática da última notícia que você trouxe, destaco o artigo Você dedica tempo suficiente ao seu filho, da economista e professora da FGV-RI, Lorena Hakak, publicado na Folha de São Paulo. Muito bem. E quais reflexões você destaca desse artigo? Hakak destaca nossa incômoda tendência de questionar se estamos fazendo o bastante pelos filhos. Muitas vezes, a autocrítica. Será que devia ter sido diferente? E um peso imenso de frustração, reforçado pelo olhar alheio ou por modelos idealizados de parentalidade. Como solução, ela sugere 2 estratégias práticas. Criar um diário de atividades, registrando as experiências sentidas e entendendo os padrões e emoções do processo, além da busca por novas interações, alimentando uma conexão ativa com as crianças através de apps, sites ou novas ideias. É curioso, né, essa parte tecnológica que você mencionou, já que o celular costuma ser um vilão muito apontado nesse processo, não é mesmo? Exatamente, Nicolas. Hakak lembra que dispositivos podem atrapalhar a interação e, inclusive, menciona pesquisas sobre isso. Mas com o devido propósito, a tecnologia também pode ser uma aliada para estruturar tempo de forma consciente. Ela compartilha o caso do App Minuto, uma sigla de Mind Us Together, desenvolvido na Itália em 2020. O app ensina e mede tempo de qualidade, promove uma parentalidade atenta e reduz o nível de estresse dos pais nesse processo. É, de fato interessante, que além dessa conexão, é muito sobre qualidade de tempo, não é? Completamente. Não se trata de perfeição, mas sim atenção. A proposta da autora é simples, mas poderosa. Reatribuir significado ao cotidiano com seus filhos, de maneira estruturada e sensível, reconhecendo a necessidade de uma autoavaliação com leveza e nunca esquecendo da importância da presença ativa. Perfeito. E muito obrigado, Iris, por mais uma análise no nosso podcast. Eu que agradeço. O prazer é todo meu. E você, ouvinte, não deixe de conferir o link para o artigo completo na descrição desse episódio. Agora é a hora de salvar na agenda os próximos eventos da Fundação. Vamos lá. Começamos a semana no dia 7 com o webinar Graduação Online Tecnológica 2025.4, às 18 horas. Na terça, dia 8, temos às 19 horas o webinar ASG no Governo, como formular políticas públicas nos fundamentos de sustentabilidade ASG. E fechando a semana na quarta-feira, dia 9, temos mais 2 webinars. Às 14 horas, Redigindo Projetos de Pesquisa, Primeiros Passos, e às 18, Segurança Pública Baseada em Evidências. Fica por aqui o nosso Radar FGV. A redação eu divido com Davi Afonso. Nesse episódio, contamos com áudios da TV Globo e Rádio Nacional. Não deixe de seguir e avaliar o podcast na sua plataforma favorita. Toda sexta-feira saem episódios novos. E não deixe de conferir outras produções da Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima!